Gleice Ellen é uma daquelas empreendedoras que a gente pode dizer que mata um leão todo dia para provar que está viva no jogo dos negócios. Se a vida não é fácil hoje, no passado foi muito mais complicada, quando, no meio de sua formação como biomédica, engravidou e teve que continuar o projeto de carreira aos solavancos. Etapa vencida, hoje ela opta por um negócio nômade. Viaja entre uma cidade pequenininha, onde mora com o marido e a filha, no interior de Goiás, e a capital federal, Brasília, onde desenvolve com muita paixão seus atendimentos em estética. Conheça agora a corajosa empreendedora do Meu Negócio Nômade de hoje. A maior vantagem de não ter um local fixo de trabalho, como em 2020, antes disso eu abri um consultório em 2017, eu tinha uma empresa fixa, tudo registrado, então você tinha custos com aluguel, IPTU, como gastos, manutenção, então não ter um local fixo certo, você acaba tendo uma redução nesses custos. Então, tem gastos que eu tinha que hoje eu não tenho mais. Eu moro numa cidade que fica a 260 quilômetros de Goiânia. Eu moro no interiorzinho do Goiás. Hoje eu me desloco para mim fazer os meus atendimentos. Um período é transporte, meu esposo me leva a 18 quilômetros da cidade onde eu moro atualmente, que é uma cidade bem pequenininha. Para pegar o ônibus, eu me locomovo para cá por uma rede de viagens, ônibus de transporte. Eu gasto aproximadamente 8 horas para poder chegar em Brasília. Já passei por um período de utilizar de 2 a 3 ônibus transportes por dia. Eu me locomovia da minha cidade até a cidade de Séries. Chegar em Séries eu tinha que pegar outro translado, outro transporte, então chegava aqui em Brasília aproximadamente 6 horas, 7 horas da noite e automaticamente eu ainda tinha que pedir Uber até eu conseguir chegar em casa. Então praticamente esse é o meu translado. Aqui dentro do distrito, eu me locomovo principalmente por Ubers, por aplicativos. Então, assim, essa é basicamente a minha rotina para me conseguir chegar até os meus atendimentos, até os meus pacientes. Ao levantar, eu já tenho uma questão da estética, que a gente fala, que é a aparência, que é arrumar um cabelo, uma maquiagem, uma pele, para estar bem aparente para as minhas pacientes. E a questão também dos meus materiais, que eu tenho que estar sempre me organizada e me organizar conforme a necessidade dos meus atendimentos de todos os dias. Desde uma simples limpeza de pele a uma harmonização facial, então tem que estar sempre com todos esses produtos organizados. Eu iniciei na área da estética através de um estágio, onde uma colega de faculdade conseguiu uma bolsa e aí ela me ofereceu, na época eu estava com a minha filha com 10 meses, eu estava de licença maternidade e foi um dos primeiros empregos que eu tive para voltar ao mercado de trabalho. Então foi onde eu tive o primeiro contato e conheci a área da estética. Como eu vim do interior do Piauí, do Nordeste, o meu primeiro serviço aqui foi na área do comércio. Eu trabalhei como operadora de caixa no supermercado, até para me ajudar a pagar as questões das despesas, as questões dos custos que eu tinha com relação à faculdade. Então, assim, foi o meu primeiro emprego aqui em Brasília. Olha, o processo ele vai desde do pré, ao pós. O pré a gente entra com as instruções ao paciente, como ele deve proceder antes de realizar o procedimento. Esse pré ele é dado a partir de uma avaliação que a gente faz com o paciente. Durante o procedimento, a gente faz uma anamnese no paciente, onde você identifica se ele tem alguma comorbidade, algum problema de saúde, ou se ele pode ou não estar fazendo o nosso tratamento de estética. Durante o procedimento a gente explica como funciona, faz a prática e no pós a gente acompanha também o paciente pós-procedimento para saber como é que ele vai proceder nos próximos dias após o nosso tratamento. Olha, inicialmente eu coloco como um dos principais desafios
a formação. Foi quando eu tive que fazer a minha faculdade de biomedicina, que para mim foi um dos meus maiores desafios, onde eu tinha que estar na faculdade 8 horas da manhã. Eu morava meio distante, então eu tinha que sair de casa aproximadamente 5 horas, então eu pegava de engarrafamento para estar na faculdade. Nesse período acabei engravidando da minha filha no segundo período da faculdade. Então, assim, além do trajeto, da dificuldade, eu ainda tinha um bebê pequeno. Quando ela fechou 10 meses, eu voltei a trabalhar, então foi o meu primeiro contato com a área de estética. Eu tinha que deixar ela com a babá para poder estagiar, então automaticamente eu estudava pela manhã, estagiava à tarde, não chegava em casa à noite. Inicialmente para mim foi o meu desafio maior. Quando eu consegui a minha graduação, automaticamente a minha especialização, o meu segundo desafio foi me agregar, né, acrescentar ao mercado de trabalho, por ser jovem na época, por não conter uma bagagem tão grande, então a gente sente uma certa dificuldade. Infelizmente, a gente encontra um certo preconceito ainda por parte das pessoas. A cativação de clientes também no início ela é um pouco desafiadora, mas graças a Deus eu enfrentei tudo isso com bastante sucesso e fé em Deus que Ele me ajudou bastante. No processo, sim, graças a Deus, eu tive ajuda da minha família, dos meus amigos, na questão do suporte, principalmente porque eu fui mãe muito cedo, eu fui mãe aos 20 anos, então engravidei no processo que eu estava estudando ainda. Então agradeço muito aquelas pessoas que estiveram ao meu lado em todo esse processo, porque foi um pouco difícil. Com esse apoio que eu tenho, graças a Deus, eu consigo conciliar bem a questão profissional, porque é onde eu venho para trabalhar. Chego a ficar 10 dias aqui em Brasília e o pessoal, nos outros dias que eu não estou atendendo aqui, eu estou atendendo na minha cidade, então eu consigo cuidar da minha filha, cuidar do meu lar e ser a profissional na área da estética. Olha, quando eu estou na minha cidade, inicia-se às 5h40, 6 horas da manhã, que é o momento em que eu acordo, levanto, dou o café da manhã da minha filha, arrumo ela, deixo ela na escola, volto, tento tomar um café correndo, volto para o consultório. Então ali eu já começo toda a minha rotina de atendimentos da minha agenda, paro um pouquinho, volto para casa, pego ela na escola, faço o almoço, dou almoço para ela para depois voltar aos meus atendimentos. Quando eu venho para o estado do Distrito Federal, então eu me realoco de ônibus, então aqui geralmente é uma rotina bem mais corrida. Eu saio de manhã, às vezes 7 horas da noite, chego em casa 8, 9 horas pós-procedimento, então assim, é bem corrido durante o dia. Olha, lá automaticamente hoje, após a pandemia, quando eu tive que me mudar para o interior do Goiás, eu montei um espaço improvisado. Hoje lá eu tenho sim um consultório para fazer os atendimentos das minhas pacientes. Então eu tenho sim um espaço para estar atendendo elas. Olha, nós profissionais da estética, uma coisa que é muito interessante é que a gente não trabalha somente com beleza. A gente se proporciona para o paciente saúde também, bem-estar. Quando a gente passa a atuar na área da estética, você passa a ser amigo do seu paciente, a gente passa também a ser um terapeuta, então participar também da vida pessoal de uma certa forma. Então, nesses 9 anos de profissão eu transformei, eu tenho muitas pacientes que se tornaram amigas hoje, de conviver na minha casa, de conviver na casa dela, então isso eu achei que é um fato muito interessante. Eu tento proporcionar para os meus pacientes o essencial, a qualidade do meu trabalho, onde eu busco sempre estar fazendo cursos, inovando e trazendo confiança e credibilidade sobre o que eu faço. Geralmente a compra, os fornecedores eles já me mandam
para o local, tá? Eu faço os pedidos e eles fazem a entrega. Agora, meu deslocamento hoje é praticamente através dos aplicativos. Tanto para os atendimentos, quanto quando eu não consigo que eles me entreguem, eu me desloco pelos aplicativos e vou buscar. Então, hoje, os aplicativos para mim estão sendo uma boa opção. Atualmente, eu tento estabelecer de acordo com os valores. Eu tenho produtos que eles são cotados tanto no dólar quanto no real. Então, assim, esses produtos que são importados, eles tendem a ser um pouquinho mais caros. Então, eu tento segurar um pouco o preço para não passar para as minhas pacientes. Eu tento ter uma tabela de preço de acordo também com os meus custos e gastos que eu também tenho. Tem até um exemplo interessante que eu tenho para citar para vocês, que uma paciente há pouco tempo relatou para mim que o meu preço ele tinha estabilizado. Mesmo os preços dos produtos ultimamente tendo uma alta, eu ainda consegui manter essa tabela de preços para não sobrecarregar as minhas pacientes. Então, assim, tem procedimentos que os produtos eles aumentaram. Um exemplo, eu comprava um determinado produto X há 3 anos atrás de R$700. Hoje eu compro ele a quase R$1.000. Então, assim, infelizmente, com a crescente demanda do mercado, o mercado de estética ele está evoluindo muito, o mercado da beleza, então os produtos eles estão subindo também e a pandemia também favoreceu bastante para o aumento de alguns produtos específicos, inclusive descartáveis. Eu comprava caixas de luva a R$17, na pandemia eu cheguei a pagar R$120 em uma caixa de luva. Até o momento, quando eu iniciei, não obtive financiamento, mas ultimamente eu percebi uma necessidade até para trazer uma qualidade, um investimento para as minhas pacientes. Eu busquei sim investimentos, mas infelizmente os scores que as empresas eles exigem é muito alto. No período eu não tenho essa movimentação tão alta da empresa por ser um microempreendedor, por não estar utilizando tanto no momento, e eu não consegui esse financiamento no período. Estou tentando novamente, estou buscando sim, porque eu quero agregar, acrescentar e expandir também o meu negócio. Hoje, uma dica que eu dou para quem está indo procurar a questão estética, né? É sempre buscar a referência do profissional, observar com relação à questão profissional, se esse profissional não tem nenhum processo legal. Está sempre buscando a questão da legislação, da lei, observar o ambiente, observar a qualidade do trabalho do profissional. Essa é uma dica que eu sempre indico para as minhas pacientes. No primeiro bloco, você conheceu a biomédica Gleicielen dos Santos. A empreendedora deixa a filha e o marido em casa e pega a estrada para desenvolver seu negócio nômade. A viagem é longa entre o interior de Goiás e Brasília, onde estão suas clientes no segmento de estética. Veja agora como essa empreendedora lida com as finanças e como enxerga o projeto futuro do empreendimento. Eu tenho uma certa dificuldade com relação à questão do gerenciamento dos meus gastos. Hoje, infelizmente, tem momentos em como eu tenho família, tenho despesas pessoais, tenho as despesas profissionais, tenho as despesas com consultório. Às vezes eu preciso tirar do caixa, né, da empresa para poder gerenciar algumas outras contas. Até tenho buscado programas, cursos com o Sebrae, é um exemplo das empresas, para estar ajudando não só a mim, mas também a todos os microempreendedores, as pessoas que trabalham no ramo, para estar aprendendo essa questão do gerenciamento financeiro, porque é um pouquinho complicado para quem é microempreendedor. Acho que quem trabalha no ramo, na área, sabe, me entende.
que praticamente a administração financeira do seu negócio, ele é o auge para tudo dar certo. Eu penso em investimentos, a gente sempre busca estar sempre atualizado. Até a questão que eu vou citar para vocês, hoje a gente busca muitas mídias sociais, a internet, o mercado da beleza e da estética é um mercado que ele vem crescendo muito, a gente sempre tem que estar buscando, estar inovando através de cursos. A gente busca muito, por exemplo, eu vou citar para vocês, a gente tem hoje as nossas blogueiras, que elas estão sempre postando novidades no mercado, e isso é muito bom, porque movimenta para a gente também como profissional. Então a gente sempre tem que estar atualizado, não só com relação aos estudos, a qualidade profissional para trazer para os nossos pacientes, mas a questão também dos produtos, que a gente tem que estar sempre buscando o que é novo no mercado, inovando. É um conselho que eu dou também para todos os profissionais que trabalham na área, para a gente estar buscando novidades, inovando para agregar para o nosso trabalho. Hoje, o melhor meio de divulgação que eu tenho são as redes sociais, né? Que eu utilizo, mas eu também tenho o melhor também, que é o boca a boca, que a gente fala, que quando o paciente ele gosta do seu trabalho, ele sempre vai, ele divulga e ele traz novos pacientes, mas o meu maior meio de divulgação é as mídias, são as redes sociais. Olha, hoje eu não vejo como concorrência, eu vejo como um princípio de que o sol ele brilha para todos. Hoje a gente tem um mercado que ele, graças a Deus, ele tende a crescer e está crescendo muito. E que temos vários profissionais da estética. Uma coisa que eu só especifico, toco muito na tecla, principalmente com relação aos meus pacientes, é só que todos os profissionais eles tenham qualificação, eles trabalhem na sua área. Todos os profissionais, quando a gente se forma na área da saúde, nós temos um comitê de éticas, nós temos um conselho de ética, onde eles fiscalizam todas as nossas atividades. Então, assim, eu sempre peço para todos os profissionais a gente trabalhar na lei, legalizado, fazendo o que é certo, trazendo um tratamento, um procedimento de qualidade para os nossos pacientes, trazendo confiabilidade, para evitar até intercorrências ou problemas futuros. Vou ser sincera com vocês, se não fosse rentável eu não estaria trabalhando na área. Sim, é uma profissão hoje que, graças a Deus, ela está crescendo muito no mercado, a gente está tendo uma expansão muito boa, um crescimento muito bom. A tendência do mercado hoje, cada vez mais, o ramo da estética, da beleza, é crescer mais. É um ramo que está tendo bastante lucratividade, por mais que a gente ainda tenha lá a desvantagem, porque tem o superfaturamento dos produtos que eles estão tendo que subir muito no mercado. E aí, às vezes, a gente diminui o nosso lucro para não estar passando para os nossos pacientes, mas é uma profissional rentável, sim. Eu aconselho para quem quer entrar na área da estética, para quem é um sonho igual o meu há muitos anos atrás, que eu via passar nos programas de televisões, profissionais trabalhando na área, e eu achava que seria uma coisa impossível. Hoje eu estou realizando o meu sonho de estar trabalhando com o que eu gosto, e é um conselho que eu dou para todos os profissionais que sonham não só em trabalhar no meu ramo, mas em outros ramos também, para buscar, para ir atrás, para correr atrás, que em meio a todas as dificuldades que a gente encontra, para não desistir, porque dá certo, como está dando para mim. Um dos projetos que eu tenho é a carteira de habilitação. Por incrível que pareça, eu tenho um certo medo de dirigir, então estou trabalhando nisso para perder esse receio. A carteira é para poder pegar o meu carro, para poder ter um maior conforto, para poder atender meus pacientes, e cursos, né, inovações que sempre está tendo, e a gente tem que estar sempre se qualificando para trazer novidade para o mercado. Olha, hoje em dia o empreendedor ele tem muita dificuldade. Uma das questões que eu acho é o mercado, né, principalmente a questão financeira. Quem é empreendedor bem sabe que a gente tem a dificuldade com relação a tanto no processo de administração quanto divulgação. Quem é empreendedor hoje, a gente tem que estar sempre inovando, buscando, para poder não ficar para trás no mercado.
Na pandemia foi um pouco complicado, por não ser um comércio essencial, eu fui obrigada a ficar 6 meses parada, sem atuar, então foi até um pouco complicado, porque lá em casa éramos 2 autônomos, tanto eu quanto meu esposo, com a criança pequena, então foi um pouco estressante pra gente, um pouco preocupante. Na época nós fomos obrigados a se realocar do Distrito Federal para ir para o interior do Goiás, para poder custear os nossos gastos com despesas básicas, né? Que era prestação de casa, água e luz, mas trabalhar mesmo eu não pude trabalhar na pandemia. A primeira paciente a gente realizou nela uma lipo de papada, eu atendo ela já há 7 anos, já se tornou até uma amiga, é uma paciente que sempre está buscando, está sempre bem, com a aparência, com a questão física. A outra paciente foi uma gestante que eu atendi também, já atendo ela há um tempinho. Esse ano a gente descobriu a surpresa do nosso príncipe que está chegando. Então, assim, com relação a alguns tratamentos estéticos, ela não pode estar fazendo, mas hoje a gente fez uma drenagem para estar ajudando ela, principalmente na questão da dormência, das dores, porque as gestantes elas sempre passam com retenção de líquido. Então, assim, hoje eu estava finalizando um atendimento quando ela me ligou, perguntando se eu poderia encaixar para poder fazer o procedimento. E é igual eu falo, como eu trabalho com amor, eu sempre dou um jeitinho de atender todo mundo. Então, hoje eu vejo que a estética ela se tornou uma necessidade. Eu vejo que a estética ela não é só a questão de beleza. Ela traz hoje um bem-estar físico e mental. Hoje eu atendo muitos pacientes que vêm com traumas assim, de infância, coisas que incomodavam durante anos e que com um simples procedimento estético você faz a realização de um sonho. Olha, como microempreendedora hoje, eu tento sempre estar buscando inovações. Vocês podem observar que hoje a gente utilizou um aparelho como o Carbox, então nessa área tecnológica a gente está tendo sempre inovações de aparelhos que está trazendo muita novidade. Agora mesmo nós estamos com a novidade que é o ultrassom microfocado, que está sendo bem muito divulgado no mercado. Então, assim, está crescendo grandemente e os profissionais eles tentam sim acompanhar a questão tecnológica para incrementar na profissão, na área. Olha, para ser um profissional de sucesso no ramo da estética, primeiramente é trabalhar com o que você gosta, é trabalhar com paixão, fazer o que gosta, ter paciência, né, para trabalhar na área, ter paz e principalmente qualificações para você estar atuando diretamente no ramo da estética, principalmente principalmente pós de harmonização facial. A gente faz o acompanhamento a cada 6 horas, 3 horas. Eu sempre peço para os pacientes estarem me mandando fotos, eu sempre mando perguntas para saber como as pacientes estão. Eu sempre peço para elas estarem me passando o que elas estão sentindo para poder dar essa assistência para elas. Geralmente, alguns pacientes que eu atendo é a realização do sonho. Então, assim, para mim é muito bom. Eu fico muito, muito feliz ao conseguir realizar sonhos dos meus pacientes. É igual eu falei para vocês, estética para mim ela não é só beleza, ela também agrega saúde. Então, ao você terminar um procedimento de um paciente, você vê que ele está contente, que ele está realizado, que ele está feliz. É muito satisfatório para a gente como profissional. Meu maior aprendizado foi o amadurecimento. Eu fui mãe muito cedo, eu fui mãe aos meus 20 anos. Eu nunca imaginei que eu iria chegar aonde eu cheguei, até mesmo porque quando eu fui mãe, eu imaginei que nem concluindo minha faculdade eu concluiria. Eu achei que ali seria para mim a maternidade, seria desafiadora e que eu não conseguiria nem estudar. Então, para mim foi um desafio muito grande conseguir até me formar. Foi uma vitória, uma conquista muito grande. Até me emociona um pouco de falar, foi um pouco difícil, mas quando eu entrei na minha área, como eu trabalho com o que eu gosto, igual eu falei para vocês, é a realização de um sonho, é uma conquista. Então, para mim, eu trabalho por amor.
é a minha paixão. Eu tenho foco sim de fazer expansão, de ter um espaço físico sim. Automaticamente quando a gente contrata, o meu objetivo de montar um espaço físico, automaticamente é gerar novos empregos também, trazer novas pessoas para trabalhar, agregar, gerar oportunidade para essas outras pessoas, até porque como eu venho me atendendo dessa forma, como um profissional nômade, graças a Deus eu tenho a tendência a crescer cada vez mais, e aí com esse crescimento a gente observa uma necessidade de um espaço físico, né? E para mim é um projeto futuro. É um desafio muito grande para um empreendedor, porque automaticamente quem é empreendedor me entende, mesmo a gente tendo os programas que a gente tem, mesmo a gente sendo MEI, mesmo a gente tendo toda a documentação, a legalização, quem é MEI hoje trabalha por conta própria, a gente tem uma certa pressão de produtividade. Eu me cobro muito na questão da minha saúde, sempre tenho que estar bem comigo mesmo, saudável, a questão também da beleza, da aparência. Quem quer entrar nesse ramo, eu aconselho a focar, a botar objetivos, a colocar metas, a estudar, a se especializar e não ter medo, porque o medo ele trava a gente de realizar muitas coisas.